Shalom, 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 graça e paz a todos vocês que nos acompanham nesse momento, nesse sacerdócio no lar. Hoje dia 10 de dezembro, estamos aqui para trazer a palavra do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua história. Eu não sei como você está, eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida hoje, mas eu gostaria de iniciar esse sacerdócio orando com você, pedindo a bênção de Deus para a tua vida, para que a vitória chegue sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre as realizações que Deus tem para você, para a sua casa e para a tua família. Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre, de geração em geração. O Senhor sempre quer cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família e da nossa história, tá bom? Vamos orar? Você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, que nós possamos então apresentar diante de Deus e clamar a Ele nesse momento. Pai, nós queremos orar, Senhor, nesse instante, pedindo a Ti, Senhor Deus, a Tua vitória, a Tua bênção, os Teus propósitos, ó Deus, sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre a história de cada um dos seus filhos. O Senhor conhece, ó Deus, essa vida, o Senhor conhece, ó Deus, esse coração, o Senhor sabe, meu Deus e meu Pai, cada uma das dificuldades, das circunstâncias, das situações, dos projetos, dos problemas, das dificuldades de cada uma dessas pessoas. Então aqui, Senhor Deus, nós te pedimos a tua vitória, te pedimos, ó Deus, a tua paz, e que o seu poder se renove, Senhor, sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te louvamos e te bendizemos, Pai. Amém e amém. Queridos, hoje eu gostaria de partilhar com vocês aqui um estudo na palavra do Senhor. Vou colocar aqui para você aqui na tela. Você que está aí no nosso canal do YouTube, gostaria que você aí desse um like e também se inscrevesse aí no nosso canal no YouTube, tá bom? Deixasse seu comentário. Você que está no Facebook, que você pudesse curtir aí a nossa página e também deixar aí o seu comentário e enviar esse link para alguma pessoa. Hoje eu vou falar com vocês sobre generosidade. Você se considera uma pessoa generosa? Você se considera uma pessoa que tenha generosidade no seu coração? Ou você se considera uma pessoa completamente fora do padrão e do princípio da generosidade? Tem pessoas que não são generosas, de forma alguma. E olha o que a Bíblia diz sobre isso. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem então na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 11, do 24 ao 25. Eu quero te perguntar, você se considera uma pessoa generosa? Se você se considera uma pessoa generosa, coloca aí, eu me considero uma pessoa generosa. Se você não, coloque aí também não, aí se você puder, para que a gente possamos então juntos trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre esse ponto, sobre essa realidade, sobre esse caminho, em nome de Jesus, Quero ler aqui o estudo. Se você, de repente, quiser baixar esse estudo na íntegra, você pode ir lá no nosso site, ministeriomanancial.com/sacerdócio, que esse estudo está lá no site para você poder baixar. Se você já tem um aplicativo também, fica bem fácil, tá bom? Alguém coloca para mim aí o link, fazendo um favor aí do nosso sacerdócio no lar, para que as pessoas possam baixar aí. Coloque aí nos comentários aí para mim, fazendo um favor. Sempre faz sentido ser generoso para com Deus, porque Ele sempre é generoso para conosco. Na verdade, Ele é mais do que generoso no seu amor. Ele é extravagante. Quando pensamos em generosidade, olhando para as histórias da Bíblia, como não lembrar do sacrifício de Salomão, que numa única vez, após ser ungido rei, ofereceu 1000 bois ao Senhor como holocausto. E como não se lembrar também na ocasião da dedicação do templo?
Salomão, mais uma vez, sendo extravagante, ofereceu um sacrifício de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Mas quando pensamos nos dias de Jesus, quando esteve aqui na terra, há uma história que nos chama bastante atenção, pois ela contrasta os dois lados da generosidade de quem oferta e do egoísmo de quem testemunha então o ato. Você já deve imaginar de quem estamos falando. De Maria, irmã de Marta e Lázaro, quando ela pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, e derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Em contrapartida, um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção em defesa aos pobres, mas na verdade o relato afirma que ele estava visando seus próprios interesses, pois era o tesoureiro, responsável pela bolsa de dinheiro e retirava para si aquilo que eles ofertavam a Jesus. João 12, versículo do 1 ao 8. É claro que achamos isso um escândalo. Não conseguimos nem imaginar alguém que tenha cinismo de roubar a Jesus. No entanto, é possível que assim como Judas roubava de Jesus, tirando da bolsa o dinheiro, hoje muitos podem estar sendo culpados de roubar ao Senhor, deixando de colocar nas caixas de oferta o que pertence então ao Senhor por direito. Você já tinha parado para pensar nisso? O mais surpreendente de tudo na história de Maria, Judas e Jesus é o que certamente Jesus sabia que Judas era um ladrão, mas no fundo estava dando a oportunidade de ele ser curado em sua área de fraqueza. Maria, por sua vez, foi até Jesus com o coração transbordando de gratidão e de amor, e literalmente derramou sobre Jesus através de uma oferta de grande valor. Maria, não muito tempo antes disso, havia presenciado o maior milagre da sua vida, quando Jesus trouxe de volta a vida de seu irmão Lázaro, depois dele estar então sepultado 4 dias. A grande verdade é que quando somos impactados pelo poder de Jesus, nós nunca mais somos os mesmos. Mudamos os nossos valores e as nossas prioridades. Se você deseja ser como Maria, entenda que toda oferta extravagante sempre é precedida de 6 passos. Então hoje nós vamos falar sobre 6 passos que vai então nos ensinar, que vai então nos direcionar, que vai então nos mostrar a forma então de ser uma pessoa generosa diante de Deus, a forma de então viver um princípio diante do Senhor. Porque aqui nós vamos ver o seguinte: as pessoas elas têm vivido a cada momento mais roubando ao Senhor, sem colocar então aquilo que pertence ao Senhor diante dele. Nós vivemos e temos então momentos como esse que as pessoas têm deixado então tudo isso para trás. Mas o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso de Israel, Ele quer então abençoar a minha vida e a sua vida, para com então esses passos, para que nós sejamos diferentes, para que nós não sejamos então como Judas Iscariotes, um ladrão então da bolsa, mas que sejamos então como Maria, um ofertante extravagante na presença de Deus, para que assim o Senhor possa nos abençoar e direcionar. Então vamos para 6 passos. Primeiro passo que eu gostaria de partilhar com vocês: ouvir a Deus. Você não dá oferta extravagante com base no seu próprio raciocínio ou planejamento. Você é impulsionado pela voz de Deus, a voz do Espírito. Não é uma voz perturbadora, mas uma voz poderosa, incomparável, ao mesmo tempo terna e suave. Geralmente você vai ouvir 2 vozes quando for para você então fazer uma oferta diante do Senhor, da casa do Senhor. A primeira voz que você vai ouvir vai ser a de Deus, dizendo para você então fazer. Dizendo para você então sacrificar, dizendo para você então se colocar diante dele e apresentar diante dele a oferta realmente de gratidão, de generosidade então diante do Senhor. E a segunda voz que você vai ouvir é a voz do diabo, dizendo para você: não faça isso, não, você não pode,
Não, isso vai te fazer falta. Não, isso não. E aí você, meu amado, precisa decidir quem você vai ouvir, se é Deus ou se é o diabo. Se é a palavra de Deus ou se é o maligno. Você precisa decidir. Você decide quem você vai ouvir. E aí, quem você vai ouvir? Deus? Ou você vai ouvir então as vozes malignas? Quem você vai ouvir? Pensa comigo. Então, o primeiro ponto é esse: você precisa ouvir a Deus. Segundo ponto que você precisa então ter no seu coração: entusiasmar-se. Quando você ouve Deus sobre uma oferta expressiva, é natural ficar extremamente empolgado, porém esse entusiasmo não dura indefinidamente, ou seja, você precisa então continuar crendo, você precisa sempre ter no teu coração de se entusiasmar em fazer então isso. Nós sempre falamos, orientamos, ensinamos as pessoas, irmãos, em todos os aspectos, né, em todos os tempos, que nós não damos para ter, nós damos porque temos. Nós então estamos fazendo então um sacrifício, nós estamos fazendo então uma oferta generosa porque nós temos, porque Deus nos abençoou, porque Deus então fez algo conosco. E aí de repente você só vai dar aquilo que você tem, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então diante dessa situação você precisa se entusiasmar, você precisa crer, precisa confiar verdadeiramente que Deus ele quer e irá fazer isso sobre a sua vida. Terceiro ponto, você precisa também sentir medo. Ele quase sempre cede lugar ao medo. Provavelmente você terá pensamentos que gritam: isso é loucura, ou isso é absolutamente sem noção. Você vai sentir medo. Como eu disse no primeiro tópico, tem hora que você vai querer ouvir a voz do diabo, dizendo assim: isso vai faltar para você, isso é uma loucura. Mas você precisa ser uma pessoa posicionada. Você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa saber aquilo que você está falando. Então, sentir medo faz parte também da nossa vida, faz parte do processo de uma entrega. Quarto passo, racionalizar. Depois de ter medo, vem uma última frase, de racionalizar ou buscar encontrar motivos pelos quais você não deve fazer ou ouvir isso. Deus lhe disser para fazer. Ou seja, você precisa então olhar para a situação, porque vai ter momento que você vai... Será que é para mim fazer isso mesmo? Será que é Deus ou será que não é? Será que é Deus ou será que é o diabo? Então pontos como esse sempre vai acontecer na tua vida. Situações como essa sempre vai então ocasionar e chegar então na tua direção. E você precisa se posicionar diante de Deus. Ok? Também o próximo passo que vai acontecer na tua vida é duvidar. A dúvida é cruel, irmãos. A dúvida é terrível, 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 né? A dúvida é cruelíssima, cruelíssima, né? Invariavelmente, depois de racionalizar, vem a dúvida. Será que eu ouvi Deus corretamente? Talvez tenha sido a minha imaginação. E se foi o diabo? Você pode pensar. Será que o diabo realmente tentaria fazer com que você desse uma oferta extravagante para a pregação do Evangelho? Para que mais pessoas sejam então salvas? Com certeza não. Tem pessoa que fala assim: o diabo está falando isso para mim. Como o diabo vai falar para você entregar algo que pertence então ao Senhor? Para a obra de Deus? Para levar então a palavra de Deus para frente? De forma alguma. O diabo nunca vai falar para você fazer isso. O diabo sempre vai falar ao contrário, vai falar para você não dar. Então, sentir então esse tipo de medo, esse tipo de dúvida, faz parte então do processo também de uma vida então de um ofertante extravagante. E você precisa ter fé. Por último, então, você precisa ter fé finalmente. Você chega à última etapa que leva a uma oferta extravagante, que é você ter fé. Quando você volta à fé, entusiasmo volta, aí que você pode sentir então à frente, olhar então para a situação e obedecer então aquilo que Deus está mandando você fazer. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? O dinheiro é a maior prova que Deus ele tem para com a vida de cada um de nós, porque existe um demônio que luta contra a prosperidade das pessoas, que é o demônio então chamado Mamon. E o Mamon ele vem então para roubar então aquilo que Deus ele pode fazer nas nossas vidas. E aí a pessoa fica então com o coração voltado para Mamon, e aí então o diabo então usa e abusa dessa pessoa e dessa situação e circunstância. Eu e você precisamos nos posicionar
Eu e você precisamos crer então na palavra. Eu e você precisamos então confiar nas promessas, na direção, no caminho, na realidade que Deus ele tem e Deus ele está fazendo e estabelecendo para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa alma e para a nossa família. Esse é o caminho, essa é a direção, essa é a circunstância que Deus ele tem para cada um de nós. Então você precisa ter fé, você precisa acreditar, você precisa confiar. Confiar em quem, pastor? Confiar na palavra de Deus, é ela que vai então ser real sobre a sua vida e trazer então verdadeiramente a vitória, a direção, a bênção e a mudança na tua realidade, no seu caminho, ok? Então, por último, a conclusão, Maria teve o privilégio e a honra de preparar Jesus para o sepultamento. E um detalhe muito interessante sobre isso, sobre essa mesma história, está registrado em Mateus. Eu lhes asseguro que onde quer que estiver, que esse evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. 26:13. Então você vai perceber que a generosidade, ela é sempre recompensada por Deus. A generosidade, ela sempre será recompensada por Deus, porque se você dá, Deus vai abençoá-lo. E nenhum poder poderá impedir isso da sua vida. Saiba que sempre quando você se posiciona diante de Deus, sempre quando você então caminha na direção do Senhor para ser uma pessoa ofertante, um extravagante diante de Deus, Deus ele vai mudar, Deus ele vai transformar, Deus ele vai realizar a grande obra, o grande caminho, a grande direção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família e para a tua história. Meu amigo, minha amiga, você precisa realmente se posicionar, porque em Deus, só em Deus, só da forma que você então vai colocar diante de Deus a sua vida, você pode então ter a bênção e a vitória para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. E a pergunta que eu faço para você aqui, para nós então encerrarmos esse momento, esse sacerdócio no lar dessa noite, eu te pergunto, como você está? Como está o seu coração? Você é uma pessoa generosa ou você é uma pessoa avarenta? Coloque aí para mim nos comentários aí, você é uma pessoa avarenta ou você é uma pessoa então religiosa? A religiosidade ela mata, né? A avareza ela mata, mas a prosperidade ela vem de Deus. A Bíblia diz que é um dom que vem do Senhor para trazer a vitória, para trazer a bênção, para trazer a prosperidade, para trazer a multiplicação sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem é generoso? Quem é generosa? Levanta a mão aí e diz assim: eu sou generoso, eu sou generosa, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de orar por você. Gostaria de pedir a bênção de Deus para a tua vida, para que você possa realmente selar essa palavra. Colocar então realmente o martelo em cima e dizer assim: não, esse é o caminho, eu vou fazer, eu vou seguir, eu vou realizar a minha vida e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, eu quero orar, Senhor Deus, pela vida de cada um dos seus filhos nesse momento. O Senhor é um Deus que faz, o Senhor é um Deus que muda, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus que realiza, Senhor, cada uma das coisas, cada uma das realidades, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que a sua misericórdia, Pai, que a tua graça, que o teu poder, que a tua vitória, Senhor Deus, se manifeste sobre as nossas vidas, de uma maneira especial, em o nome de Jesus. Nós repreendemos e anulamos todo espírito contrário que entra na mente, que entra na vida, que entra na família, que entra na história de cada uma dessas pessoas. Nós repreendemos e anulamos agora, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor. Fortaleça, Pai. Traga paz, Senhor Deus. Traga alegria, Senhor Deus. Traga vitória sobre a vida de cada um dos teus, para a glória do teu nome. Pai, nós te pedimos. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos no nome de Jesus. Ajuda a nossa vida, ajude a nossa história, ajude o nosso caminho a ser melhor a cada dia, e que a prosperidade caia sobre a vida de cada um dos teus, para a glória do teu nome, Pai. Muito obrigado, Jesus. Amém
e amém. Queridos, que Deus possa aí abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar a sua família. Você que é então e deseja ser um dizimista na casa do Senhor, está aí para que você possa então aí estar entregando, né, a sua fidelidade diante do Senhor. Ele tem então a bênção para você, ele tem então a vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família a cada dia, a cada momento, a cada instante, em nome de Jesus. E você nunca vai perder em entregar então diante do Senhor, tá bom? Quero então convidar você para amanhã. Nós temos a nossa vigília da virada. Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua família de uma forma muito especial, porque essa vigília Deus vai fazer uma grande virada na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história, em nome de Jesus, tá bom? E domingo nós temos então a ceia do Senhor, 9 e 19 horas. Bom, temos também o sábado, né? A Rede Jovem que está aí bombando aí, em nome de Jesus, né? Rede Jovem aí sempre fazendo um grande trabalho diante do Senhor. Sabadão às 20 horas e domingo então estaremos com a ceia do Senhor, 9 e 19 horas. Convido você para estar conosco, para ser abençoado, ser fortalecido na presença e na direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Ele faz e Ele quer abençoar a nossa vida de uma forma muito, muito, muito especial para a glória de Deus. Amém? Queridos, eu fico por aqui. Deus, Ele recompensa a generosidade. Seja generoso, seja generosa diante de Deus. Quero sugerir para você ler aquele livro, Uma Vida Abençoada. Leia aquele livro e você vai ver Deus mudar a tua vida, transformar você de uma maneira especial. Faça isso. Viva então as promessas, a direção que o Senhor tem para você, ok? Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz de uma forma extraordinária, que essa noite seja uma noite de grande bênção, de grande vitória, de grande alegria na presença do Pai. E lembre-se sempre, seja generoso, seja generosa, em nome de Jesus. Shalom, shalom, Deus te abençoe, um abraço.